Hora e 11 minutos, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora, na sua primeira edição aqui na tela da TV Difusora, coladinho aí com o horário eleitoral ainda, né? Até o dia do segundo turno, a data do segundo turno, claro, a gente está acompanhando toda a movimentação desse segundo turno também, com informações de Brasília, também aqui da capital São Luís, de todo o estado do Maranhão, e você sempre muito bem informado a partir de 1h10, agora 1h11 minutos, a gente segue até por volta de 2h15 da tarde, 2h18 mais ou menos, levando muita informação para você. Comigo hoje na bancada, John Coutrin, Gisele Marques, agradecendo toda a equipe aqui que está levando o melhor da informação para você com muita responsabilidade, você que nos acompanha aí em todo o estado do Maranhão. Gratidão pela sua audiência, tá ok? Obrigado aí por nos acompanhar, dar o carinho da sua audiência todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Obrigado. Vamos juntos até por volta aí de 2h15, 2h18 da tarde, levando muita informação para você. E vamos aos destaques de hoje. Olha, em desabafo, Laércio Bonfim disse que não foi convidado para evento de Bolsonaro em São Luís e temia ser barrado. Você vai saber detalhes dessa informação daqui a pouquinho aqui no JD1. Renovação na Assembleia Legislativa do Maranhão foi a maior entre os parlamentos do Brasil na eleição agora de 2022. Visita de Jair Bolsonaro e primeira-dama Michele Bolsonaro repercute no Legislativo Estadual. E ainda Maranhão é o quarto estado do Nordeste com mais famílias assistidas pelo Auxílio Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição, já está no ar. Uma hora e 13 minutos, você já pode participar conosco, a gente repassando aí o contato para você interagir conosco, bater esse papo, mandar aí sua denúncia, seu elogio, dizer apenas seu alô, de onde você está falando, seu nome. Participe conosco, que sua participação é super importante para todos nós aqui. Olha, o telefone é o 99196-8622, 98-DDD, né? 99196-8622. Como eu disse, fique super à vontade para participar de todo o estado do Maranhão. Fique à vontade para mandar sua mensagem, tá ok? Daqui a pouquinho a gente lê aqui os alôs. Se for denúncia, claro, a gente caminha para a nossa produção também. Mas fique à vontade aí para bater esse papo conosco, interagir. Tá aí o telefone 99196-8622. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 1h14 minutos, indo direto ao vivo com o Ciro Mineiro, que participa já aqui, abrindo nosso JD1 com as audiências de gerações de mídias e de carga e lacre das urnas eletrônicas relativas aí ao segundo turno das eleições 2022. No Maranhão ocorrerão aí entre os dias, esse carga e lacre, geração de mídia, entre os dias 18 e 27 de outubro, ou seja, já começou hoje conforme cronograma estabelecido em portarias aí do Tribunal Regional Eleitoral. Quem tem mais detalhes a respeito deste assunto é o Ciro Mineiro, que participa aqui ao vivo conosco. Ciro, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde ao Gisele, boa tarde ao John e a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições, em que vários procedimentos foram realizados antes do pleito, né, é importante a gente destacar que esses procedimentos são repetidos também agora antes do segundo turno das eleições. E de hoje até o dia 27 de outubro, conforme cronogramas estabelecidos em portarias do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ocorrem as audiências de gerações de mídia e também de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito. Esses atos são realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral em cerimônias públicas, em que são convidados os partidos políticos, as federações e coligações, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados, mas qualquer interessado pode ter acesso também a essas cerimônias, né, a essas audiências, principalmente, né, as pessoas que estão envolvidas com as eleições. Olha só, Eduardo, em São Luís, as 6 zonas, né, as zonas 1, 2, 3, 10, 76 e 89, realizam as gerações de mídia de hoje, realizam especificamente hoje, dia 18, entre o horário, começou desde amanhã, né, desde as 8 horas e segue até as 5 horas da tarde, no Fórum Eleitoral, que está funcionando provisoriamente no elevado da Coama, né, ali nas proximidades do elevado da Coama. Já as audiências de carga e lacre das zonas da capital ocorrerão a partir das 8 horas do dia 20 de outubro na Central de Urnas, que fica localizada no bairro do São Cristóvão, obedecendo, né, todo esse cronograma, né, que, como eu bem disse no início da nossa participação, tem como objetivo garantir, acima de tudo, né, que as urnas estejam funcionando bem,
né, Eduardo, e sem nenhum tipo de problema. Acima de tudo, garantindo a segurança, né, do pleito, principalmente nesse segundo turno, que ocorre no próximo dia 30 de outubro. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio, desejando uma boa tarde a todos. Obrigado, Ciro, pelas informações. Uma ótima terça-feira para você. Bom trabalho. Está aí o Ciro Mineiro participando ao vivo, inclusive, a respeito deste assunto, como eu disse, o Ciro também trouxe a informação, essa questão de carga e lacre das urnas, geração de mídia, teve início hoje, né? Inclusive, aí o representante do Tribunal Regional Eleitoral se manifestou a respeito deste assunto. Vamos acompanhar. Hoje estamos iniciando preparativos do segundo turno em relação às urnas eletrônicas. Nesse momento, estamos aqui na capital, gerando as mídias que vão fazer a transição das urnas para o segundo turno. É um processo bem mais simples, tá? Uma vez que quando foi feita a carga do primeiro turno, vários dados que estão na urna já serão utilizados para o segundo turno. Nós vamos apenas informar qual é o cargo que vai estar em disputa e quais são os candidatos que vão disputar esse cargo. Então, o número de mídias geradas é muito menor e o processo é muito mais sério. Até o dia 27, estaremos concluindo todo esse processo de geração de mídias e carga e lacre das urnas para o segundo turno das eleições. Tá aí, então a gente segue acompanhando, lembrando que aqui no estado do Maranhão, apenas uma votação, né, para este segundo turno, que será para presidente na escolha aí, do ex-presidente Lula ou do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula também candidato neste segundo turno. A votação tem tudo para ser mais rápida e mais tranquila, que, claro, é o que todos nós torcemos. 13 horas e 18 minutos, e a gente falou no início do jornal aqui, olha, em tom de desabafo, o Laésio Bonfim, que foi candidato, inclusive, ao governo do estado, ele disse que não foi convidado para o evento de Bolsonaro, inclusive declarou publicamente, não havia declarado no primeiro turno, falou ali nos debates, enfim, mas declarou já publicamente o voto aí no Jair Bolsonaro. Ele disse que não foi convidado para o evento aqui em São Luís. Ele esteve agora recentemente, na semana passada, e que temia, inclusive, ser barrado. Não é isso, João Coutrinho? Boa tarde a você. Eduardo, boa tarde a você, boa tarde a Gesael, né? Boa tarde a todos que nos acompanham diariamente, prestigiam com a audiência. Bom, ontem o Laésio, candidato ao governo, foi derrotado nas urnas, né? Ele fez uma live aí de mais ou menos 1 hora, onde ele fez dizendo ele, né, algumas revelações, colocando aí a verdade à tona, acerca de algumas publicações que foram realizadas no que diz respeito à ausência dele na agenda do presidente Bolsonaro aqui em São Luís. Ele diz que está sendo humilhado, criticado, porque blogs, né, portais, sites estão publicando informações acerca dele e dizendo que ele não participou, o que aconteceu, onde ele estava, né, fazendo o quê, que não estava ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E não teve nenhuma manifestação também pública, né? Essa foi a primeira, né? Não falou nada, né? Publicamente, né? E aí decorre que ele vai contar toda a história, né? Ele passa a contar uma história de que foi o único prefeito, né, quando o presidente ainda era candidato na primeira eleição, foi o único prefeito lá em São Pedro dos Crentes, que começou aí a observar o trabalho do Bolsonaro, começou a fazer campanha na cidade dele, São Pedro dos Crentes, que o presidente ganhou na cidade dele, né, foi uma votação alta, que depois o presidente ligou para ele para agradecer, que ofereceu uma agência do Banco do Brasil, São Pedro dos Crentes, né, ofereceu asfalto na cidade. E aí ele disse que recebeu a ligação do presidente, que se emocionou na época, né, que não conseguiu nem falar, chorou, se emocionou, porque o Bolsonaro ligou para ele. Aí tudo bem. E daí... Aqui a gente era para estar aqui, para perguntar se não tinha se emocionado pois para conversar com ele, né? Mas tudo bem, vai lá, John. Isso em 2018 ainda, não é? Quando ele foi eleito pela primeira vez o presidente Bolsonaro, e o Laésio era prefeito de São Pedro dos Crentes. De fato, a agência do Banco do Brasil foi para São Pedro dos Crentes, né? Realmente, a agência do Banco do Brasil foi para lá. Mas o asfalto, ele disse que não, porque não apareciam empresas para se credenciarem para realizar o asfaltamento na cidade. Bom, aí a partir daí ele começou a ter uma relação com o presidente, mas depois, né, já mais na frente, depois de 2018, uma entrevista que ele deu aí, disse que pegaram a entrevista e foram mostrar para o presidente quando perguntaram se ele era bolsonarista, se o Laésio era bolsonarista. E ele disse que não era bolsonarista, que era aliado do presidente, que ele não idolatrava homens, não é? Que ele não poderia se dizer bolsonarista porque ele não idolatrava homens, pessoas que ele só adorava a Deus enquanto evangélico. Aí disse que levaram esse vídeo lá ao presidente Bolsonaro e a partir daí o Bolsonaro não teve mais contato com ele, não é? Não ligou mais. Não ligou mais, não atendeu, não teve mais. Eles fizeram lá um negócio lá para que
o presidente não tivesse mais contato, alguma coisa, né? Levaram lá o presidente. Bom, mas mesmo assim ele disse que continuou apoiando o presidente, pedindo voto, não é? E na campanha agora, eles relatam um certo episódio, que lá em Imperatriz, quando o presidente veio, ele disse que ligaram para ele, né, pedindo o CPF, o GSI pedindo o CPF, para alguns deputados, né, pessoas aqui no Maranhão, para que pudesse cadastrar ele, né, ali, para pudesse entrar, essa questão de segurança mesmo. Da comitiva, da comitiva, né? Aí tudo bem, ele foi aí lá em Imperatriz, mas tinha muitas pessoas lá no palco, né? Acho que era um evento numa igreja, mas que ele não conseguiu ter acesso ao palco, né? Não conseguiu ter acesso ali para perto do presidente, não conseguiu estar perto do presidente. Ele disse que foi barrado nesse evento, né? E a partir daí ele disse que não conseguia ter acesso ao presidente, aos eventos, foi barrado. E se reporta agora a última visita do presidente Jair Bolsonaro a São Luís. Onde, mais uma vez, ele disse que não conseguiu aí, né, ter acesso à organização, à coordenação, que não ligaram para ele, convidando para participar e que ele temia ir sem ser convidado e chegasse lá e fosse barrado, não conseguisse entrar mais uma vez, não conseguisse ter acesso à comitiva presidencial e ao palco do evento, né? Como já tinha ocorrido em Imperatriz. Como já tinha ocorrido em Imperatriz, segundo o Laésio, contando a história. Bom, por isso que ele não foi, né? E disse ainda o seguinte, né? Que ele tem amor próprio, né? Segundo ele, tem amor próprio, que não foi convidado, se não foi convidado ele não teria como sair de São Pedro dos Crentes, que é uma cidade distante, 900 quilômetros de São Luís, né? Uma distância muito grande, segundo ele, que ele não ia vir de lá para cá e para chegar aqui, percorrer esse percurso todinho e ainda ser barrado. Então ele disse que tinha amor próprio, que não tinha agora outras coisas para fazer, já que não tem mais mandato, né? Que ele não tem mais um mandato, que ele tinha outras coisas para fazer, tinha até, como ele falou, né? Muita boca para dar de comida, né? Que ele falou, se referiu a isso. Então, simplificando, foi basicamente isso. Aí ele alega agora que estão tentando humilhá-lo por conta dessa ausência dele, né, nesse evento do presidente Bolsonaro, com publicações, com reportagens, dizendo que ele só teve esses votos aqui no Maranhão porque foram os votos dos bolsonaristas, né, que todos os bolsonaristas votaram nele. Mas ele justifica que não, que se todos os bolsonaristas tivessem votado nele, estaria no segundo turno das eleições. Por fim, ele ainda fala da questão de disputar o cargo de prefeito de Imperatriz, né? Ele disse que não pode, porque já foi reeleito prefeito de São Pedro dos Crentes, que saiu do cargo de prefeito para disputar o governo, mas que pela lei não pode concorrer mais uma vez ao cargo de prefeito aqui em qualquer cidade, né? Que ele mesmo almeja disputar o governo do Maranhão mais uma vez. Então, em síntese, foi isso, né? O Laésio, mais uma vez, demonstrando, de certa forma, chateação, mágoa, apesar de dizer que vai pedir voto para o presidente, que vai visitar algumas cidades para tentar reverter essa votação do presidente Jair Bolsonaro, mas, de certa forma, mostra um incômodo, né? Mostra um desconforto com o presidente e com a equipe dele, né? Quando ele utiliza essas palavras. Eu vi até alguém falando hoje que será se o Laésio queria que o presidente fosse lá, buscar ele lá em São Pedro dos Crentes para participar do evento, né? Ele não poderia vir, não poderia conversar com alguém mais próximo do presidente para ter acesso. O certo é que isso também, ele acabou criticando alguns aliados do presidente Bolsonaro, né? Chamando-os de aproveitadores, hipócritas, pessoas que agora estão lá do presidente, mas que antes não eram bolsonaristas, mas que se aproveitam do momento, né? E que ele sempre esteve do lado do presidente Bolsonaro, ao contrário de alguns políticos aqui do Maranhão, que são aproveitadores e que, independente de quem ganhar, se o Lula ganhar, no outro dia estarão do lado do Lula, né? O John já resumiu aqui, John, mas a gente tem um pedaço exclusivo do que o John já resumiu aqui, o próprio Laésio falando ontem nessa live que ele fez, que ele realizou. Vamos acompanhar uma parte aí, um trecho do vídeo. Os blogs pegam e falam, ele foi esquecido. Não, eu não fui convidado, é diferente. Eu não fui convidado. As pessoas, a Mariana me ligou, me pediu o CPF. Laésio, manda teu CPF para que a polícia seja autorizada, para que você seja autorizado a entrar no aeroporto, para que a polícia deixe você entrar, para que o GSI deixe você entrar. O JP ligou e disse, Laésio, manda teu CPF para que a polícia não te atrapalhe você entrar. O JP, na última vez que o Bolsonaro veio Por que isso? Da última vez que Bolsonaro veio em Imperatriz, o JP me pegou pelo braço, me levou até o presidente. Lá em cima estava a deputada Mical, que todo mundo sabe que vota no comunismo. Vota no comunismo. Tava lá em cima
Todos aqueles deputados, senadores nunca tinham votado no Bolsonaro, mas todos estavam lá em cima. Tava até o Edivaldo Holanda lá em cima, sentado lá em cima no palanque. E eu tava lá no meio do povão. Eu não pude subir. O JP me pegou 2 vezes pelo braço, me levou lá. E o GSI não deixou eu chegar perto do presidente. Não pode chegar perto do presidente. Mas aí tem que ter uma certa humildade em relação a isso, porque tem pessoas que estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro aqui com mandato, né? E, querendo ou não, o Laércio concorreu, acabou perdendo, ele está sem mandato. Pessoas com mandato também têm a sua importância, não é isso? O candidato Laércio Bonfim, por exemplo, a Micael Damasceno, que ele citou aí, o Josivaldo JP, enfim, são deputados parlamentares que estão apoiando aí o presidente Jair Bolsonaro. O Kleber Veiga também, viu? Criticou o Kleber Veiga. Pois é, a questão do Kleber Veiga também, que é um deputado de mandato, e vários outros deputados. Mas o Felipe Arnon estava lá, não estava? Por exemplo, não tem mandato também. Não é mandato, não. Eu acho que cabia a questão do contato mesmo, eu acho manter que é o isso, contato. seguinte, Poderia acertar melhor, né? É isso. Eu queria alguns pontos aqui rapidinho. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando ele se emocionou com a ligação do Bolsonaro. Eu entendo, cara. Eu sou chorão também. Eu entendo. Imagina, o presidente da República. Eu também me emociono. Eu sou besta pra chorar. Eu me emociono muito. Eu sou besta pra chorar. Então, eu entendo isso, beleza. Que ele tem muitas bocas pra alimentar agora, beleza, já é muito gado pra alimentar, realmente, nas fazendas do Laércio. Muito gado. Dizer que se os bolsonaristas tivessem votado nele em peso e ele tinha ganho, é mentira. Votaram em peso. Porque Eu já ia fazer, é só você pegar... O Bolsonaro aqui teve 26%, se eu não me engano, de votação. Todos votassem e ele nele, teve, se eu não me engano, 22%. Foi quase todos, né? Quase todos, ó. Maciçamente. O Bolsonaro teve 983 mil votos. No Maranhão, né? No Maranhão. Isso. O Laésio teve 857 mil. Mais de 90%. A diferença brincando. é bem pouquinho, entendeu? A diferença é bem pouquinho. Então, não é verdade. Ele quer dizer que ele também teve mérito próprio, né? Que não foi só porque era aliado de Bolsonaro. Não, aliás, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Isso ele quer dizer. Ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o seguinte, ó, se ele não vai ser candidato a nada em 2024, para 2026 está distante. Então, ele tem que dar um jeito de manter esse espólio político, que eu acho que não é dele, minha opinião. Ele falou que vai apoiar candidatos em cidades, né? Imperatriz. Eu acho que esse espólio, ele é... Mas eu acho pouco também, ele é bolsonarista. Eu também acho que a questão da aparição não é tão... Eu não sei não. Ele tem um longo caminho. Eu acho que esse espólio de voto não é dele, é do bolsonarista, que a hora que adotar um outro... E ele dizer também que ele é bolsonarista desde o começo é mentira. Ele já foi dirigente do PT, ele já foi dirigente do PDT, ele já passou pelo PSDB, já foi eleito com apoio do PSD, do PSB, do PCdoB. Então, assim, esse histórico dele de bolsonarista, que ele diz que nem que é só um apoiador do Bolsonaro, um aliado, é depois de 2018, depois que o Bolsonaro se elegeu. E de restante, tem um pouquinho aí de dor de cotovelo nessa história do Laésio com relação ao Bolsonaro. Não pediu voto pro Bolsonaro no primeiro turno. Inclusive, teve gente dizendo assim, pediu sim, Geisel. Eu estou pedindo até hoje. Me mostrei um vídeo do Laésio pedindo voto pro Bolsonaro no primeiro turno. Não pediu, porque ele queria alcançar também o voto daqueles que não eram bolsonaristas. Então, ele sempre disse, olha, eu voto no Bolsonaro, mas se qualquer um for eleito e eu for eleito, eu vou lá. E está correto isso. Ele ainda falava assim, eu respeito quem vota no Lula. Exatamente. Respeito quem vota no ele Bolsonaro. Está em busca dos dois votos. Está correto. Exatamente. Agora é um fato. Ele não pediu voto pro Bolsonaro no primeiro turno. Ele só gravou um vídeo pedindo voto pro Bolsonaro no segundo turno. Então eram só essas pontuações que eu queria fazer mesmo. Olha, até o neobolsonarista Iglesias chegou perto do Bolsonaro. Pois é, o que aconteceu? Tem uma foto com ele, conseguiu entregar uma camisa e tudo, apesar de ter sido barrado inicialmente. Então, se quisesse realmente, o Laércio, eu acho que ele tá com um pouquinho de mágoazinha, de dor de cotovelo, que ele queria que o Bolsonaro pedisse voto para ele. É exatamente esse ponto que eu Você acha que o Bolsonaro ou o Lula estão em condições de rejeitar apoio? Pelo amor de Deus. Claro que não, rapaz. Rejeitar apoio, rejeitar voto. Agora imagina o Bolsonaro ter que chegar e sair convidando todo mundo. Ligando. Ô, Laésio, vem cá. Ô, disputando o Iglesias, segundo vem cá. turno. Ô, JP, vem cá. Cara, quem apoia o cara é que vai pra cima. Tá todo mundo aqui, inclusive assim, há um risco nessa eleição, nessa votação no Maranhão, de o Bolsonaro sair maior agora nesse segundo turno. Por quê? Porque muitos dos aliados, ele disse uma coisa correta aí, ó, Micael. A Micael, ela é dino-bolsonarista. Ela vota com Dino, mas vota com o Bolsonaro. Da mesma forma, André Fufuca, Pedro Lucas, Kleber Verde, um monte de outros que estavam... Não, se bem que o Kleber Verde estava com o Everton. O Everton, é verdade. Mas um monte de candidatos e de apoiadores e de prefeitos que estavam junto com Dino e Brandão no primeiro turno já declararam e estão fazendo campanha para o Bolsonaro, enquanto o Brandão está correndo aí pelo interior com Paulo Vitor, com Felipe Camarão, com Flávio Dino. O restante da turma que estava formando essa ampla frente com o Brandão
Tem gente pedindo voto pro Bolsonaro. É arriscado o Bolsonaro sair no segundo turno aqui no Maranhão melhor do que no primeiro, em razão exatamente disso. A gente já disse comentou sobre essa questão de virada, é mais complicado, mas a tendência, né, com esses apoios Não, desses parlamentares é realmente... Não, virada é muito difícil. virada não. Não, virada é absurdo. Mas dá uma ampliada por conta conta desses apoios. Por falar em Bolsonaro, a gente vai agora a Brasília, daqui a pouco a gente inclusive volta a girar sobre esse assunto aqui com o John e o Geisael, mas agora a gente tem a participação da Raniele Veloso, falando ao vivo lá de Brasília, capital federal, porque o Bolsonaro ele tenta recuperar prejuízo e grava um vídeo com a embaixadora da Venezuela. Ainda é aquele assunto, né, Raniele, que aí repercutiu muito nas redes sociais, envolvendo essa questão do Bolsonaro e também daqueles comentários envolvendo venezuelanas, não é isso? Muito boa tarde a você. Eu acho que a Raniele não está me ouvindo, né, Thiago? Acho que a Raniele não está me ouvindo. Não, viu, Eduardo? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Qual foi o assunto que você perguntou, por gentileza? Isso, Raniele, eu estava falando sobre essa questão da repercussão, que tem repercutido ainda aí, aquela situação envolvendo o Bolsonaro e aquelas crianças venezuelanas, né? Isso tem repercutido esse assunto ainda em Brasília, não é isso? Boa tarde a você. Boa tarde novamente a você e a todos. Repercutido inclusive com o presidente Jair Bolsonaro, que hoje gravou um vídeo pedindo desculpas por qualquer tipo de associação dessas adolescentes de 13 a 14 anos, como ele falou, venezuelanas, à prostituição infantil, ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da representante do governo paralelo venezuelano, Juan Guaidó, a embaixadora Maria Tereza Belândria. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou. Essa é uma ação que já tinha sido estudada pela campanha do presidente na tentativa de apagar qualquer tipo de incêndio que tenha sido causado após a repercussão negativa desse vídeo, em que Bolsonaro, na última sexta-feira, durante entrevista a um podcast, falou que pintou um clima com essas meninas que estavam na porta de casa, na periferia aqui de Brasília, durante a pandemia. Ele insinuou que essas meninas estariam ali tentando ganhar a vida por meio da prostituição e agora tenta se retratar. Ele também faz uma denúncia sobre uma tentativa da esquerda de usar esse caso para denegrir a imagem do candidato à reeleição. Vamos escutar um trecho. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política neste momento. Mesmo depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. Olha, Eduardo, mesmo o presidente falando isso, também há ações por parte da oposição. Agora pela manhã, a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, junto com o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, eles protocolaram uma representação no Ministério Público Federal pedindo investigação sobre o caso e também pedindo averiguação para saber se essas jovens estão em situação de vulnerabilidade. De acordo com o próprio presidente Jair Bolsonaro, tanto a primeira-dama Michelle Bolsonaro quanto a ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fizeram uma visita ao abrigo onde essas adolescentes estão e que todas passam bem. Mesmo assim, a oposição pediu ao Ministério Público providências, assim como o senador Randolfo Rodrigues pediu ao STF também que Bolsonaro seja investigado e aponta o crime de prevaricação, porque se o presidente sabia da situação dessas jovens, por que ele não fez nada? E prevaricar também é um crime contra a administração pública. E agora à tarde, aqui no Senado, às 14 horas, inclusive já vai ter uma sessão na Comissão dos Direitos Humanos, também para tratar sobre o tema, e há um requerimento de convite ou convocação, porque pode ser revertido, à ex-ministra Damares Alves. Eduardo.
Detalhes importantes aí trazidos pela Raniele, um assunto bastante delicado que a Raniele tem acompanhado de perto também. Raniele, o Moraes, né, o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele deu um prazo, né, para o Ministério da Defesa entregar a auditoria das urnas, até porque o segundo turno está chegando, né? Exato, um prazo de 2 dias para que o Ministério da Defesa apresente os documentos da auditoria que eles tanto falaram que iam fazer e fizeram. Semana passada, vocês lembram aqui que eu trouxe informações de que o presidente Jair Bolsonaro tinha se reunido com o ministro Paulo Sérgio Nogueira e também com os representantes das Forças Armadas para a apresentação dos resultados dessa auditoria. Informações de bastidores dão conta de que nenhum tipo de fraude foi verificado, portanto, confirmaram a lisura das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Mas o presidente Jair Bolsonaro, em visitas, né, durante a campanha eleitoral e até antes mesmo, em lives e em lives, reafirmou e colocou em dúvida esse processo. E também por isso, o ministro deu um prazo de 5 dias para que o presidente se pronuncie sobre o caso. É uma ação do Partido Rede Sustentabilidade e quer que esses resultados sejam apresentados. Semana passada também o Tribunal de Contas da União pediu o relatório, mas esses resultados ainda não foram publicados. Lembrando que nenhum outro órgão, seja a Polícia Federal ou o TCU, encontraram alguma possibilidade de fraude no sistema das urnas eletrônicas. Eduardo. Obrigado, Raniele, pelas informações. Uma ótima terça-feira para você. Detalhes importantes aí trazidos pela Raniele. Obrigado, Raniele. A Raniele está amanhã de volta aqui, falando ao vivo da capital federal de Brasília. 1h38. E ainda falando desta visita do presidente Jair Bolsonaro, que a gente comentava agora há pouco aqui, eu, o John e o Geisael, essa visita aqui ao estado do Maranhão e da primeira-dama também, Michele Bolsonaro, o assunto repercutiu na sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Casa, o deputado Otelino Neto. Em sua grande maioria, os parlamentares estiveram presentes na sessão desta terça-feira. Na oportunidade, a deputada Mical Damasceno usou a tribuna para comentar sobre as vindas de Michele Bolsonaro na sexta-feira e de Jair Bolsonaro no sábado para São Luís. A parlamentar é uma das que apoia na Assembleia a reeleição do presidente da República. As mulheres maranhenses vieram prestigiar e vieram apoiar, né, que estão sim mulheres com Bolsonaro. A gente vê a alegria e o movimento deu certo, né? A ministra Damares e a Michele saíram muito satisfeitos porque, na verdade, esse evento acontece para acabar com essa narrativa de que não existe mulheres com Bolsonaro e que há sempre, eles dizem, uma campanha machista, mas na verdade no Maranhão tem sim mulheres lutando em favor da reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Quem também esteve presente na sessão foi o deputado Márcio Neiser, que no último pleito foi eleito deputado federal. A servir ajudando a trazer benefícios, obras, projetos importantes para o nosso estado. Quero contribuir, estando lá em Brasília, para o desenvolvimento do Maranhão, principalmente dar oportunidade à sua população. Em entrevista para a nossa equipe de reportagem, ele comentou sobre o pedido do MDB de recálculo de vagas na Câmara de Deputados, o que poderia resultar na sua saída da lista de eleitos. Nós tínhamos muita confiança, a legislação é muito clara, tanto é que por unanimidade o TRE negou esse pedido. A gente sempre teve tranquilidade, mas é lógico, todo mundo tem direito de questionar, é um direito democrático, eles tentaram fazer isso, mas a decisão já foi unânime, ou seja, a legislação que está em vigor é a que prevalece e o nosso mandato está assegurado. Tá, então, o Ciro Mineiro acompanhando a movimentação na sessão de hoje na Assembleia Legislativa. E por falar em Assembleia, a renovação na Assembleia aqui do Estado do Maranhão foi a maior entre os parlamentos do Brasil, todo o Brasil. Aqui na Assembleia do Maranhão foi a maior renovação agora na eleição de 2022. Não é isso, João Coutry? É sim, Eduardo, né? A gente tem até aqui um gráfico que mostra isso, né? O Maranhão obteve a maior renovação na Assembleia, né, Legislativa. Nós temos aí, isso em comparação, em 2018, a renovação foi de 57,1, né? E já nesse ano a renovação de 64,3. Essa renovação entre aspas, né? Porque a gente vai ver aí, tem muita gente que já era ligada a políticos, né? E a gente até comentou aqui, Gisele, a questão do... esposa de prefeito. 64,3, esposa de prefeito, né?
pessoas Pois ligadas tem essa questão também da renovação, né? Entre aspas, né? A renovação é porque se trocou o nome, obviamente, mas tinha filho de deputado, Isso, ou deputado, esposa de deputado, esposa enfim, de tem essa deputado, questão esposa toda, de né? prefeito, esposo de prefeito, né? Isso. Filho de prefeito. Filho de prefeito. Então, se a gente for ver assim, não é tanta, não é uma renovação no sentido amplo, né, na verdade. E quando a gente discutiu esse assunto na primeira vez, pode deixar inclusive aí na tela, Thiago, quando a gente discutiu esse assunto na primeira vez, a gente falava dessa questão da renovação dos nomes, né? Mas tinha que se levar em consideração isso, que tinha esse grau de parentesco que inclusive a gente trouxe aqui, né? Que tem irmão, tem, enfim, filho, tem esposa, às vezes tem marido, se for enfim. ver, assim, quem alguém assim que era não era ligado à política, que não tinha um pai político, um padrinho político, quem assim que se elegeu? Ninguém. A gente não vê ninguém, não é? Ninguém. Quem? Diz assim, vamos lá, pensar em alguém assim, um influenciador, por exemplo, né? Ninguém. Um jornalista. Um jornalista. Ninguém. Ninguém. Aí isso mostra justamente a força. O médico, por exemplo, hoje é dia do médico, né? Foi importante também, advogado, enfim, empresário. A força que tem ou a máquina pública ou o dinheiro nessas eleições. Porque quem se elegeu, por exemplo, do lado do governo foram aí secretários, né? Gente que já passou pela máquina pública e... Ou então tem esse vínculo familiar, justamente. E levam... E às vezes as duas coisas, Eduardo. Sim, também. Sim. Às vezes tem, por exemplo, tem filha... Melhor que tem 2 pontos positivos, né? Tem filha de prefeito que a máquina da prefeitura foi colocada à disposição. Então, assim, é cada vez mais difícil você ter, nesse modelo que se constrói de formato político no Brasil, de você ter, de fato, renovação. Você ter, de fato, oxigenação na política. Porque quem consegue se eleger é quem já foi secretário, é quem já foi diretor de um órgão público e tal, não sei o que lá. Então, esse é o uso realmente da máquina pública, é o uso do dinheiro. Eu não vejo nenhum dos nomes. Inclusive, a gente tinha discutido aqui em termos de renovação, que a gente achava que fosse ficar em 30% para a Câmara Federal e, no máximo, 40% na Assembleia Legislativa. E, de fato, foi uma renovação muito alta, muito grande. Em termos de cadeiras, de nomes, de troca de nomes, né? Foi muito alto. Foi 64%, mais de 64%, né? Muita gente mesmo. Levantamento desse gráfico é da Folha de São Paulo, né? Que fez esse levantamento no Brasil todo, né? E aponta aí que o Maranhão teve essa renovação, entre aspas, aí. Falando nisso, John, nessa questão de dinheiro, a gente tinha falado aqui a respeito do quanto gastou o deputado estadual Fábio Macedo, que foi o campeão de gastos no Maranhão e no Brasil, foi o sexto. O sexto colocado. É estadual que se elegeu agora para federal. Para federal, foi o sexto. Inclusive estava hoje na Assembleia. Que também não é uma renovação, né, na Câmara Federal. Não é uma renovação. Já era deputado. Mas eu estava fazendo umas contas aqui. Coloca aí para mim na tela, Tiago. Olha só, eu estava fazendo a seguinte conta. Você sabe quanto é que ganha um deputado? Está aqui o deputado Fábio Macedo. Ele foi eleito para a Câmara Federal. Você sabe quanto é que é o salário de um deputado? Deputado federal. Deputado federal é 33 mil e pouco. É inclusive maior do que do presidente. O líquido, né? Não. Bruto. Líquido. Líquido não dá para a gente saber assim direitinho, mas descontando só o imposto de renda, fica em torno de R$ 25.500. Certo? Vamos botar os 33, até 33 mil, por exemplo. Não, eu quero usar o 25 mesmo. Onde eu queria chegar, eu quero usar o 25 mesmo para conta, 25 mil e pouquinho, tá? Que é o líquido no caso. Bota aí, eu fiz a conta. Ele gastou na campanha dele R$ 2.970.547 em 45 dias de campanha. R$ 2.970.000. 4 anos de salário dele, 4 anos, dá R$ 1.226.000 no líquido. Isso se ele não faltar a uma sessão e se ele não gastar R$1 do salário dele. Certo? Porque até se faltar a sessão sem justificativa tem desconto. Mas digamos que ele não gaste R$1 e não falte uma sessão. Vai para a poupança. Ele acumularia em 4 anos R$ 1.226.000. A diferença, se ele fosse pagar a campanha dele, do próprio salário dele, ele ainda ia ficar devendo R$ 1.744.453. É para ver como é a força do dinheiro. Mais do que os 4 anos de salário. Então tá aí, ó. Geisel, de onde é que estão esses números? Passa para a próxima tela aí, ó. No site do TSE, mostra, tá aí, ó, as despesas de campanha dele, 2.970.000. E mostra também, próxima tela, que só do partido dele ele recebeu o teto. O teto. Ele recebeu R$ 3.176.572,53. Então, se ele gastou R$ 2.900.000, ele vai ter que devolver o resto, porque é assim que funciona. Né? Mas esse é o teto, porque existe teto de acordo com o cargo. Toda a receita dele foi só doação do fundo? Só do fundo, só do partido. Foi só do partido dele. Do Podemos, que ele é presidente estadual,
E a direção nacional Então, mandou para ele... O partido foi muito benevolente com ele, né? Sim. Muito benevolente. Mandou o teto do representa o partido aqui do Podemos do Estado do Maranhão, né? Porque... Tinha outros candidatos também, né? Enfim, não sei como é que ficou essa partilha, mas... Importante fazer essas contas para poder o pessoal de casa ter noção. Ou seja, e esse dinheiro que foi gasto na campanha é nosso, né? Porque o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é um financiamento público de campanha. E o dinheiro que ele vai receber também de salário durante os 4 anos também é nosso. Vou ter que só falando que acrescentando a questão só porque eu tenho que chamar o intervalo... O salário tem as regalias, viu? Ainda tem as regalias, os auxílios, os né? auxílios, Vou ter que chamar agora o intervalo e foi aquilo que a gente comentou. Ninguém faz nada para perder, né? Daí você tira. A seguir tem as notícias do interior do estado, a gente volta já já. Já estamos de volta agora, 1h50, agradecendo mais uma vez você que acompanha aqui esse debate gostoso, né? Esse debate que lhe deixa muito bem informado todos os dias, né? No comecinho da tarde, muita gente almoçando, né? Também já se preparando para voltar ao trabalho. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o Maranhão. Hoje comigo aqui, John Coutrin, Geisel Marques, daqui a pouco a gente vai girar com mais informações aqui no JDU. Agora a gente vai direto para Caxias, porque esta semana crianças de 3 e 4 anos começaram a ser vacinadas contra o coronavírus com doses de Coronavac em Caxias, né? Como eu disse, as informações ao vivo com o José Carlos. José Carlos, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Pois é, a vacinação, essa luta contra a Covid-19 continua no município e o público-alvo agora são as crianças de 3 a 4 anos que serão vacinadas com a Coronavac. É uma dose especial para as crianças. A nossa equipe de reportagem conversou com uma das profissionais de saúde responsáveis pela vacinação aqui no município. Vamos ouvir. É importante essa vacinação como forma de prevenção da Covid. E é importante também lembrar aos pais que, além dessa primeira dose, é necessário que se faça também essa segunda dose. E lembrando também que aquelas crianças de 5 a 11 anos que já tomaram a primeira dose e que estão em atraso, que elas busquem também lá na UBS Centro, que vai estar disponível também essa dose. É isso, então fica esse reforço, esse aviso aos pais, às famílias, aos responsáveis por essas crianças. Você, mamãe e papai, leve seu filho, sua filha para vacinar, para se proteger contra a Covid-19. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Importante essa campanha também, claro. A pandemia ainda não encerrou, né? Claro, está mais controlada, felizmente, uma notícia boa, mas tem que ainda que vacinar, que ainda não tomou as doses aí para imunização. Agora a gente segue para Imperatriz, porque a prefeitura lá de Imperatriz iniciou aí uma mobilização para a estruturação do comércio de rua na cidade. O Marcelo Júnior que tem as informações ao vivo. Olá, Marcelo, muito boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora nessa terça-feira. E vai ser um amplo trabalho realizado pela Prefeitura. É um projeto que já existe desde 2017 e o município agora parte para a segunda fase. A primeira foi a construção do shopping da cidade, o local para colocar os vendedores ambulantes do comércio popular. O shopping da cidade entrou em funcionamento e agora o município está retirando os vendedores ambulantes e vai disciplinar todo o comércio de rua da área central aqui de Imperatriz. O objetivo, claramente, é organizar, estruturar o planejamento urbano aqui do município de Imperatriz. Nós conversamos com o prefeito da cidade, Assis Ramos, que falou a respeito dessa ação. É tradição a panelada? Mas não é tradição do imperatrizense ficar comendo no lugar exposto a acidentes, no lugar insalubre. Isso quem está dizendo não sou eu, é a própria vigilância sanitária. Tem várias irregularidades que já foram notificadas várias vezes e é perigoso. A pessoa, uma menina daquela, uma senhora daquela que trabalha com panelada, ela fica sol e chuva, exposta às intempéries do clima, e aquilo pode acontecer até um acidente. No dia que acontecer, você ia dizer, o Assis não fez nada, morreu aí fulano, porque a gente sempre acredita que não vai acontecer, mas a gente tem que prevenir. Então, e além de valorizar a nossa panelada,
Valorizar a nossa panelada. Valorizar como? Colocando um local digno, um local decente, um local higiênico, e a gente fez, que foi o panelódromo. Nós esperamos a conclusão do shopping da cidade para trazê-las definitivamente. Vou conversar agora com o pessoal do shopping da cidade. É outro projeto da gente, não só na questão da desobstrução das ruas, para que vamos começar da Getúlio Vargas. Mas o que acontece? Nós temos também um objetivo, e não é fácil, gente, não é fácil, também de padronizar as calçadas. E a gente tem que começar por algum lugar. E o lugar, podemos dizer assim, que é o coração da cidade, é a Avenida Getúlio Vargas. Hoje pela manhã a Prefeitura já iniciou essa operação, fazendo ali a retirada dos vendedores ambulantes que ainda insistiam em trabalhar na área central de Imperatriz. Vão ter que ir para o shopping da cidade. E no início da fala, o prefeito se referia à venda da popular panelada, prato gastronômico mais conhecido aqui de Imperatriz. Antes, essa venda acontecia no setor Quatro Bocas, na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua Ceará. Com a construção do panelódromo, essas vendedoras também de comida popular vão todas ter que ficar localizadas no panelódromo. Ações de planejamento urbano de organização do município para facilitar a vida de toda a população. Volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Grande abraço a todos aí em Imperatriz. Nossa equipe também, claro, sempre cobrindo a cidade, participando aí efetivamente do dia a dia lá da cidade de Imperatriz e, claro, de toda a região. A gente segue aqui com o JD1, agora levando um recado para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso, de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Seguimos para todo o Maranhão aqui. Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Agradecendo sempre o carinho da audiência, você que continua conosco aqui acompanhando as informações na tela da TV Difusora. Agora, a Fiat Revemar tem um recado para você. Pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, e no próximo bloco, o Maranhão é o 4º estado do Nordeste com mais famílias assistidas pelo Auxílio Brasil. Essa e outras informações, daqui a pouquinho, continua conosco, a gente volta já já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 2 horas e 1 minuto agora. Eu tenho um recado importante para você, especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, é o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos,
corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o que é melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelos telefones aí, o WhatsApp 98DDD, ambos 991090335, 991090335 ou então o 991884845, o WhatsApp que você pode entrar em contato e agendar sua visita agora mesmo. Venha surpreender com todas as facilidades que a Froneri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Recado dado, 2 horas e 3 minutos. Agora quem chega é a Jéssica Lima com os destaques aí dos municípios em foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Santa Luzia realizou mais de 300 cirurgias de catarata e pterígio no município. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado, realizou mais de 300 cirurgias de catarata e pterígio. A ação era bastante esperada pela população, por ser um procedimento de difícil acesso, sendo realizado na maioria das vezes nos grandes centros urbanos. Estamos hoje no Hospital Municipal de Santa Luzia, realizando o mutirão de cirurgias de catarata e pterígio. Durante a manhã, realizamos mais de 200 cirurgias e durante a tarde iremos dar continuidade. Esse é um projeto do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica. 2 horas e 4 minutos. Agora a gente segue aqui girando com a informação com o Geisael e o John. John, o PSDB no Maranhão, ele vai apoiar Lula no segundo turno? A declaração foi dada pelo presidente do partido, Eduardo, o Inácio Melo, né, deu uma declaração, até com uma imagem, né, com o boné do Lula, em que ele declarou apoio do partido aqui no Maranhão para o Lula. Né? Para quem não sabe, o Inácio foi candidato a deputado, não conseguiu a eleição e é marido esposo da senadora Elisiane Gama. Né, até com o boné ali, né? Do Lula. Tá com o boné do Lula aí. O Inácio, portanto, referendando esse apoio do PSDB ao Lula no Estado. Né? É importante destacar que a senadora Elisiane Gama ainda não, apesar de a imprensa nacional dizer que ela está articulando, ajudando a elaborar uma carta aos evangélicos para a campanha do Lula, mas ela oficialmente não se posicionou, né? Assim, declarou a voto para o Lula, pelo menos não tem declaração oficial, mas tem participado aí, segundo informações da imprensa nacional, de articulações para que se divulgue essa carta, e tem que saber até no sábado, né, de apoio, ou então próximo ao dia da eleição, essa carta da campanha do Lula é os evangélicos. Ainda não está batido o martelo se essa carta sairá ou não, mas a Elisiane tem dado a contribuição dela. Então, um casal, portanto, aí, né, tanto a Elisiane quanto o Inácio, declarando apoio ao Lula, né, fazendo campanha, especificamente o Inácio, não a Elisiane, mas o Inácio, com a esposa dela, declarando esse apoio para o Lula aqui no Maranhão. A gente lembra que existe essa federação, né, PSDB Cidadania, que está valendo, a Elisiane é do Cidadania, o Inácio é do PSDB, e a Elisiane tem muita ligação também com o Flávio Dino e o Carlos Brandão, que estão apoiando a candidatura do Lula, né? Então deve aí, nos próximos dias, pintar uma carta ou alguma declaração pública aí de apoio ao ex-presidente Lula, pelo menos pelo encaminhar das coisas, os bastidores que a gente acompanha aqui. Pode ser que surja daí para a eleição, que já é nesse domingo, já no outro, né? Está bem próximo já. 2 horas e 6 minutos. Gisele, você conversou com um deputado federal reeleito, né, Josivaldo JP, inclusive foi o único eleito pelo PSD, desbancou inclusive um dos maiores nomes aí, que também já era deputado federal, o Edilásio Júnior. Você conversou aí com o Josivaldo JP, que foi uma das surpresas, né, nesta eleição, Gisele? O Josivaldo nos fez uma visita. Aliás, foi muito cortês. Na última sexta-feira, não só eu, mas o John também teve a oportunidade de conversar
com o Josivaldo JP. E, é claro que a gente retribuiu a cortesia e a gente fez uma gravação de algumas palavras, né, algumas perguntas. O nosso repórter Judson aproveitou para pegar uma sonora com o deputado. A gente vai ver, depois a gente faz alguns comentários aqui, o John Coutrin e eu. Tem muitos lá fora que dizem que é o estado mais pobre da federação. O estado não é pobre, o que falta mesmo é políticas públicas. Então, assim, a minha ida para Brasília e o meu trabalho lá durante esse 1 ano e 9 meses, e com fé em Deus daqui para frente mais 4 anos, nós vamos continuar, né, tentando e lutando para que o Maranhão possa ser destaque, né, não só aqui no país, mas fora do país. As maiores riquezas nós temos aqui dentro. Então, como deputado federal, eu vou me esforçar muito para levar desenvolvimento, para levar esperança, principalmente para aquelas pessoas que estão na ponta, aquelas pessoas que, por muitas das vezes, foram esquecidas pela classe política. Então, a nossa bandeira é uma bandeira de desenvolvimento, é uma bandeira de oportunidade e cuidar, principalmente, daqueles que mais precisam dos serviços públicos. Então, nós vamos estar lutando para que o povo maranhense possa ser um povo cada dia mais, um povo próspero, um povo de esperança, um povo que venha ter condições melhores para se viver. Para finalizar, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, como é que o Josivaldo JP, junto com outras lideranças como o Roberto Rocha, né, o próprio PL aqui no Maranhão, como é que estão trabalhando para poder o presidente, pelo menos a gente sabe que o Lula teve uma boa votação aqui, né, em relação ao Bolsonaro, né? Como é que vocês estão trabalhando para poder elevar esse nível, né, de votos para o Bolsonaro? Eu militei muita política ali na região sul do Maranhão, até porque a gente vem dali, eu moro em Imperatriz. E por 2 vezes a gente deu sempre a maior votação para o nosso presidente. E a gente vai continuar nessa mesma pegada. Eu que estou no parlamento, consegui ajudar muito o Maranhão, sou grato a Deus e grato também ao governo federal, que me ajudou muito, liberando, né, muitas das vezes, recursos para que a gente pudesse ajudar aqui o nosso estado do Maranhão. E a política do nosso presidente é uma política que eu vejo que é a melhor política. Primeiro é aquele que defende a vida, é aquele que defende, né, as nossas crianças, então é que defende a família, e nossa família é nossa maior prioridade. Então nós vamos continuar defendendo essa pauta, que é da liberdade, a pauta da família e também do desenvolvimento, porque nós acreditamos muito no que desenvolve uma nação e um país, é o empreendedorismo. Então o que a gente tem que fazer no Maranhão é fábrica de empreendedores. Nós temos que incentivar os empreendedores, principalmente aqui no nosso estado do Maranhão, e o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele defende muito essa pauta do empreendedorismo, da liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Então a gente vai continuar com essa pauta, com fé em Deus, o Brasil vai continuar no caminho certo. O Josivaldo JP era aquele deputado que deixou aí espalhado por todo o Maranhão um bando de outdoor, que a gente até criticou aqui. E fiz, inclusive, a pergunta para ele a respeito disso. E ele me esclareceu que os acionamentos que foram feitos na Justiça, todos ele respondeu e os outdoors continuaram justamente porque a Justiça entendeu que se tratava de prestação de contas parlamentar, do parlamentar e não... E estou dizendo isso porque a gente fez críticas aqui em relação a isso. E considerou que não era propaganda. Portanto, se a Justiça disse, né? Quem sou eu, John Coutrin, para dizer que não? Mas, enfim, eu fiquei surpreso porque eu não conhecia o JP com a visita dele aqui na emissora e a gente pôde conhecer um pouquinho da história dele. Confesso que me admirei com a simplicidade do rapaz. Ele que foi camelô, viu, John Coutrin? Um rapaz nascido no Pará, mas está morando em Imperatriz desde criança, né? Eu não sabia, ele é paraense, nascido no Pará. E fez um trabalho de base, nós tivemos a oportunidade de conversar. Mas já mora em Imperatriz há bastante tempo, né? Muito tempo. Fez um trabalho de base que conseguiu suplantar, inclusive, a votação de muita gente com dinheiro, para ver que ainda existe... Eu acho assim, que eu sempre tenho dito que esse tipo de perfil, ele precisa ocupar mais a política. Gente simples, gente que não tem pedigree. Esse rapaz, ele não tem pedigree não, viu? Não tem negócio de dizer que é filho de político e que fez campanha montado no dinheiro,
Mas ele, para quem não se lembra, o Josivaldo JP, ele assumiu na vaga do Braide, ele era suplente do Braide. Já disse isso aí, que você gosta sempre de rememorizar, né, Geisel? Só para traçar esse planejamento. E aí eu perguntei para ele, né, o que foi que ele montou de estratégia. Ele disse, rapaz, a hora que eu sentei na cadeira, eu digo que eu tenho que mostrar trabalho. Ele dizendo, né, ele contando pra gente. Ou seja, ele estava 2 anos, não aproveita nem os 4, né? Porque ele assumiu em 2020, né? Perfeito. Depois que o Braide Então, ganhou assim, para prefeito, né? E aí vem a diferença, né? Por exemplo, ele teve uma votação superior, inclusive, ao segundo colocado do partido dele e ficou com a vaga, né? E assim... O Edilásio Júnior, no caso. É evangélico, inclusive eu fui até, encontrei com ele, nós fomos juntos no Neemias, né? Que é o evento. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Oziel, pastor presidente lá da Assembleia de Deus Campo Tirirical. E, assim, é um rapaz que, assim, a minha opinião pessoal, eu acho que merece estar na política, viu, João? Ele... Importante, né, destacar que o Josivaldo já vinha fazendo trabalho de muito tempo, lá na região de Imperatriz, né? Ele não surgiu do nada, né? Ele já vinha, o Josivaldo falou trabalho de base, né? Já tinha sido candidato a vereador, né, José? Inclusive, foi candidato a vereador, não conseguiu se eleger, mas já vinha trabalhando há muito tempo ali em Imperatriz. E não foi uma surpresa a primeira votação dele, que ele ficou suplente do Braide. Braide foi, acho, mais votado na eleição que ele disputou, se eu não me engano, do Maranhão. E o Josivaldo teve 20 e poucos mil votos. Exatamente. Ficou como suplente. Como suplente, primeiro suplente do Braide. Foi o Josimar e o Braide ficou em segundo, né? Você fala para deputado federal, no caso? Federal. Foi Josimar de São Luís. Isso, São Luís. Aí o Josimar foi o primeiro, o Josivaldo JP foi o primeiro suplente do Braide. Do Braide. Quando deixou o Braide, ele assumiu. E Imperatriz, né, tem essa característica de reconhecer o trabalho de quem trabalha na cidade, né? Você pode pegar a votação lá de Imperatriz, geralmente são pessoas de lá, né, que tem aquele trabalho de base, pessoas... novas lideranças, inclusive, o Imperatriz gosta de votar em novas lideranças, e o Josivaldo se encaixa nisso, né? Ele tem esse trabalho feito não só em Imperatriz, mas na região Tocantina toda. Região Tocantina toda. Ele podia até se salientar para ser candidato a prefeito da cidade lá se ele quisesse, viu? E aí, a gente até observou pela declaração do Laes agora há pouco, né? Ele citando o Josivaldo, né? Acho que foi o único elogio que ele fez, né? Foi o Josivaldo JP, que tentou levar ele lá para o presidente. Quem sabe o Josivaldo não seja candidato até para ir pelo Laes, na Imperatriz, né? Pode ser essa possibilidade do Josivaldo ser candidato a prefeito, mas tudo vai depender daqui a 2 anos, né? Tudo vai depender da conjuntura no momento, né? Imperatriz também tem outros nomes ali que foram bem votados, do campo bolsonarista, né? E não teve a Mariana também, nada? Tem a Mariana, né? O próprio Rio do Amaral, por exemplo, ele foi muito bem votado lá de novo, né? Deputado estadual. O Josivaldo JP foi bem votado também. Imperatriz é uma cidade importante, né? Esse debate para a prefeitura já é muito importante para Imperatriz. Mas eu confesso que eu não conhecia esse trabalho de base do Ele teve Josivaldo. 77 mil votos agora. Quase 80 mil votos. Quase 80 mil votos. Muito bem votado. Assim, agora ele contando pra gente, muitas obras de emenda dele em cidadezinha do interior. E ele avisava que mandava, cobrava o prefeito, informava a população, ia lá na inauguração. Ou seja, ele realmente fez o papel dele de parlamentar, de enviar o recurso, mas de ir lá fiscalizar e ver se a obra estava sendo pronta. Às vezes, não só falando do Josivaldo, não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, um deputado federal, ele não é tão falado assim, ou um deputado estadual, ou enfim, qualquer parlamentar, mas ele tem um trabalho de base grande, não em frente às câmeras, não com tanta mídia, mas com a própria comunidade, que é quem elege, né? Afinal, quem elege é o povo, né? Tem vários assim. Quem elege é o povo, então ele tem que trabalhar para o povo, fundamentalmente para o povo. Claro que eu acho que é importante divulgar, mostrar o seu trabalho, mas ter esse trabalho de base com a própria população. Porque no final, a pessoa que é política, ela tem que pensar no bem-estar da população, né? Sabe o que se encaixa nisso aí? E, lamentavelmente, pelo contexto da situação, não foi eleito esse ano? Zé Carlos. Isso do PT, né? Do PT, não foi eleito. Mas o Zé Carlos... Mas teve a questão do quociente também, né? Que acabou atrapalhando. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Foi porque se juntou ali. Na verdade, essa federação, ela foi boa só para... Quem se elegeu? Não, ela não foi boa para o PT, não. Não foi boa para o PT, não. Elegeu o Rubens Júnior, no caso, né? Eu digo assim, porque o Rubens, ele entrou... Foi para o PT, pois né? Não era do PC, do B, né? Aí, o Zé Carlos, por exemplo, é desses políticos, que ele faz um trabalho muito de base e, às vezes, assim, não aparece muito na mídia, em blogs e tal, não sei o que lá, mas ele faz um trabalho de base que garantiu sempre para ele uma boa votação.
A gente segue aqui com o Jornal da Difusora, a primeira edição. A gente volta, claro, a falar sobre esse assunto, que é um tema bastante abrangente, mas agora a gente falamos no bloco anterior que o Maranhão, né, o quarto estado do Nordeste, ainda falando sobre essa questão do Maranhão, com mais famílias que recebem o Auxílio Brasil. Em números, isso representa mais de 1.200.000 famílias assistidas pelo benefício aqui no estado. A dona Antônia é mãe de 8 filhos e recebe o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, desde 2012. É o que ajuda a família, já que ela e nem o marido possuem emprego fixo. O alimento dos meus filhos, às vezes o material, o remédio. Porque quando o meu esposo está sem trabalhar e às vezes eu não consigo bico para fazer, ajuda mesmo é só o auxílio. A família de Dona Antônia é uma das mais de 1.200.000 beneficiadas no Maranhão. É o quarto estado do Nordeste com mais famílias assistidas pelo Auxílio Brasil. Não foi só o nome do benefício que sofreu alteração, o valor também. O Bolsa Família pagava em média a cada família brasileira R$ 190. O Auxílio Brasil saltou para 600, mais que o triplo. Então, quando a gente tem um estado onde a renda média per capita das famílias vai girar em torno de R$ 635 e a gente tem um auxílio que gira em torno ali de R$ 619, percebe o quanto é impactante na vida dessas famílias que estão na pobreza ou na extrema pobreza, esses R$ 600, R$ 619 que elas estão recebendo, em algumas situações chega a mais que dobrar a renda dessas famílias mensalmente. O Auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, além de famílias em regra de emancipação. Em setembro, o Auxílio Brasil atingiu um recorde histórico de famílias atendidas e de recursos transferidos. Foram mais de 21 milhões de famílias assistidas em todos os 5.570 municípios brasileiros e um investimento de quase 13 bilhões de reais. Os recursos destinados ao Maranhão foram ampliados em mais de 23 milhões e ultrapassaram os 743 milhões em setembro. O valor médio do benefício no estado é de R$ 620, o terceiro mais alto do país, atrás apenas do Acre e Roraima. Entender que esse auxílio vai tirar muitas pessoas da fome, esse é o primeiro raciocínio nosso, né? E o segundo, que além de beneficiar diretamente essas famílias, ela consegue girar o mercado em volta dela, a economia em volta dela, chegando até gerar empregos nesses pequenos comércios, nessas pequenas economias. Gisele, falar sobre essa questão de auxílio, fome, né? Tem um restaurante popular lá do município de Carutapera que foi fechado, é isso? A gente já havia cantado essa bola, né? Que muita coisa que estava acontecendo durante a campanha, logo que terminasse a campanha, se encerraria também, né? Então, houve aí uma avalanche de cestas básicas, de abertura de restaurante popular, de anúncio de peixe, de não sei o que lá. Mostra a placa aí que estava colocada na porta do restaurante popular, depois da eleição. Está escrito aí, ó. Coloca aqui no telão para mim também, Thiago, para poder aproximar. Aviso, o restaurante popular vem por meio deste informar que hoje, 13/10, não irá funcionar. Então, a gente gostaria muito de saber se isso foi um fato isolado ou se vai se repetir por mais vezes agora, depois da eleição, esse negócio de fechamento de restaurante, de falta de atendimento, falta de salário, que inclusive tenho recebido reclamações de salários atrasados na saúde, de funcionários também da SEAP, enfim. Lamentável que se a gente tiver que conviver com isso no pós-eleição. Pois é, saber se não foi de repente fato isolado, né? Mas aí o Thiago está me informando aqui que a gente entrou em contato aí com a assessoria de comunicação do governo do estado, mas até agora a gente não obteve resposta em relação a essa questão do restaurante popular que o Gisele trouxe aqui, lá do município de Carutapera. Só mandar um abraço aqui para o Aurélio, que está acompanhando a gente lá no município de São João dos Patos, e também o Alfredo, que está acompanhando a gente aqui no bairro do Renascença. Tem várias outras mensagens, também denúncias que foram encaminhadas aqui para o nosso WhatsApp, que a gente vai estar encaminhando para a nossa produção, tá ok? Continue participando conosco ao longo do dia, amanhã a gente traz mais recados para você que nos acompanha aqui. Obrigado pelo carinho da audiência, Gisele, John. Tchau, até amanhã.